Olá, meu nome é Ana Cristina e estamos mais uma vez aqui. O tema desse vídeo será sobre karma. Meu alô especial a todos os líderes da Soka Gakkai Internacional, assim como os seus membros e presidência. Então, como vocês todos já sabem, né, e os que estão agora aprendendo sobre como que produzimos as manifestações da nossa própria vida, o karma, ele significa basicamente ação através da sua própria vida, ou seja, através do seu pensamento, palavra e ação, você surte um efeito, você registra a sua vida. Agora, para você pensar, para você começar a pensar sobre alguma coisa, existem aspectos subjetivos explicados na doutrina do Ichinen Sanzen, né? Os 3.000 mundos em um único instante da vida, especialmente em relação à percepção que você tem sobre o mundo, sobre as coisas ao seu redor, o que você capta, né? Que gera a sua consciência. Através da consciência, você faz a concepção das coisas, você cria os conceitos de determinadas coisas na sua vida, né? Através da concepção, você tem a vontade de agir e a forma, né? Então, os 5 componentes da individualização, ele precede o seu pensamento. Então, esses aspectos subjetivos, como percepção, consciência, concepção, volição, forma, né, são aspectos muito importantes que eu explicarei num outro vídeo. E, principalmente, como modificar a sua percepção, como modificar o seu pensamento, como modificar a concepção que você faz das coisas e das pessoas ao seu redor, a concepção que você faz da sua própria vida. E até mesmo você poderá ter certeza que o seu desejo pode ser modificado. Se as pessoas que sentem vontades muito violentas, por exemplo, de fazer coisas até não muito agradáveis, né, como matar, roubar e até usar drogas ou consumir coisas que faz mal à saúde e outras coisas que às vezes a pessoa não pode controlar, através deste grande veículo que nós já conhecemos, é possível você mudar a sua volição, ou seja, a vontade que você tem de produzir ou de fazer, de tomar ação de determinadas coisas. Então, esses pressupostos, que são aspectos subjetivos do karma, estudaremos depois. Então, através do seu pensamento, da sua palavra e da sua ação, você cria causas e efeitos em um único instante. Esse conceito é chamado de karma. E essa causa e esse efeito em um único instante, a cada instante de vida, ela fica registrada na sua consciência laia, desde um longínquo passado, ou seja, outras vidas antes dessa. Você sabia que você poderá, ou você teve, aliás, você sabia que você teve vidas antes dessa vida? Você teve um corpo antes desse corpo que não era esse? Sim. O karma, ele é explicado através dessa doutrina, de que hoje nós somos o resultado de várias causas e efeitos que viemos acumulando desde um longínquo passado até o momento presente. Especificamente, nós podemos ter tanto o karma coletivo quanto o karma individual. São 2 aspectos que eu gostaria de abordar aqui. Por exemplo, vocês já viram uma árvore? Uma árvore, ela é composta de vários elementos que são conectados entre si para produzirem um resultado final. Por exemplo, as raízes dessa árvore estão embaixo da terra. Depois vem o tronco da árvore, que também tem vamos dizer assim, uma função específica de levar, né, alimento para os seus galhos
e assim eles poderem crescer frondosamente e produzirem folhas e frutos. Ou seja, é um sistema de elementos interligados entre si, em que cada um tem uma função para um objetivo específico, para um efeito manifesto. No caso, temos muitas árvores que têm manifestações maravilhosas e que dão frutos, e através desses frutos podemos nos alimentar, não é mesmo? Pois bem, este é um modelo, né, de vida que podemos encontrar no ambiente natural. Da mesma forma, imagine que tenhamos uma grande instituição que exista em vários países, né, e que seja composta de vários elementos, assim como uma árvore, né, é composta de uma presidência maravilhosa, de uma diretoria enorme, né, tem o seu estatuto, né, que são documentos registrados, e composta também dos seus membros, que poderia, então, numa analogia, os membros serem comparados a estes galhos e a essas folhas, vamos dizer, de uma árvore. E a sua presidência, né, a sua diretoria, né, que dá os elementos para esses galhos crescerem, essas folhas crescerem, poderia ser comparado, então, às raízes dessa árvore. Ou seja, é um grupo de pessoas ligadas entre si que estão produzindo um efeito, que estão juntos, né, através do Itai do Shi, muitas vezes, trabalhando duramente, arduamente, dia e noite, para produzir algo em conjunto. Mesmo que uma pessoa esteja, inclusive, assim, bem longe das suas raízes, bem longe do seu tronco, ela simplesmente, somente ao repetir as frases, né, somente de repetir as ordens ou as regras daquela presidência, daquela diretoria, ou de receber, né, aquele alimento das suas raízes, ela consequentemente estará acumulando o mesmo karma de todas as pessoas que estão ligadas neste sistema. Então, daí começaremos a entender o karma coletivo. Eu vou citar, então, aqui um exemplo muito trágico, né, mas que, quem sabe, poderá nos ajudar em alguma coisa. Temos na história exemplo de grandes líderes que levaram muitas pessoas a acreditarem nas suas ideologias, nos seus conceitos e nos seus pensamentos, não é verdade? Como foi o caso de Hitler, que chegou juntamente com a sua equipe, né, vamos dizer assim, as suas folhas, os seus galhos, os seus membros, ele chegou a matar milhares de pessoas, não é verdade? Certamente, o efeito kármico dessas pessoas que obedeciam ao Hitler não cessaram apenas naquela existência. Os efeitos kármicos, os efeitos das pessoas que ajudaram este líder a tentar matar e a executar, literalmente falando, milhares e milhares de pessoas, mesmo que eles tenham sido forçados a fazer esse ato, essa ação, através das orientações que esse líder dava para eles, certamente esse karma ficou registrado e gravado na vida de todas essas pessoas. E como foram ações que geraram sofrimento a milhares e milhares de pessoas, certamente o efeito que eles produziram em suas próprias vidas serão efeitos também de algum tipo de sofrimento, serão efeitos de dor, serão efeitos de destruição, mesmo que forçadamente, mesmo que eles não saibam o que eles estão fazendo ou o que eles estão falando.
eles estão criando, ou eles criaram, o mesmo karma negativo de seus líderes e de suas ordens, mesmo que equivocadamente, mesmo acreditando que era certo o que eles estavam fazendo, mesmo acreditando que eles estavam salvando as pessoas, salvando a nação, que era por ideais nobres, porém não era por ideais nobres, porque através daqueles atos eles estavam assassinando milhares de pessoas. Isso tem acontecido ainda nos dias de hoje, em que pessoas seguem outras pessoas, mas não pesquisam por elas mesmas o que realmente elas estão fazendo. E existem, inclusive, pessoas que não querem nem ouvir, não querem nem enxergar, não querem ver, porque elas simplesmente estão cegas. Elas estão cegas devido a regras e devido a crenças errôneas. Então, é muito importante, né, a gente ter conhecimento sobre o karma coletivo. O karma coletivo é algo que, mesmo que você não saiba o que você está fazendo, ou que você acredite em algo que acha que é certo, mas é errado, você também receberá os mesmos efeitos na sua vida. Né? Como hoje em dia, todos nós estamos recebendo o efeito do coronavírus e milhares de pessoas estão morrendo e temos que ficar então em casa. Já não deixa de ser um efeito, mesmo que você não tenha pego a doença, né? Você está tendo que, de alguma forma, sofrer algum tipo de efeito da causa coletiva de todos os líderes, de todas as nações e também através da coexistência de todas as pessoas da sociedade. Formamos esse karma que hoje estamos aqui cometendo. Então, primeiramente, através das orientações de Nichiren Daishonin, ficou estabelecido, né, o Daigo Honzo, sob a tutela dos sucessivos sumos prelados, começando por Nico Shonin, que depois eu tenho aqui já até definido ali nos meus estudos. Eu vou passar toda a cronologia dos sucessivos sumos prelados da Nichiren Shoshu, que protege o Daigo Honzon estabelecido para toda a humanidade, não apenas para alguns, e não para ser xerocado ou manipulado de alguma forma em alguma instituição de qualquer jeito. Da mesma forma, meus amigos e minhas amigas, não podemos contribuir para a destruição desse objeto para observação da mente, né, que foi estabelecido dentro das 3 grandes leis secretas, que também eu irei explicar aqui para vocês num outro vídeo. Acho que todos sabem o que significa as 3 grandes leis secretas, né? Mas como pode ter ocorrido alguma modificação, é sempre bom a gente voltar às nossas revistas anteriores, né? Antigas, para que a gente possa estar observando, então, quais são os fundamentos básicos sobre o budismo de Nichiren Daishonin. Hoje mesmo eu tentei entrar aqui num grupo no Facebook e eu fui proibida de falar sobre a Nichiren Shoshu. Eu achei até estranho porque eu perguntei se eu poderia falar sobre os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Mas então uma administradora do grupo falou que eu poderia sim falar dos ensinamentos de Nichiren Daishonin, mas eu não poderia falar da Nichiren Shoshu. Então, assim, é algo realmente muito contraditório, meus amigos e minhas amigas da Soka Gakkai Internacional. E também da Brasil, né? Soka Gakkai, BSGI. É algo que não tem o menor sentido. Não podemos destruir as 3 grandes leis secretas e os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Principalmente porque o karma coletivo, ele não é algo criado somente para pessoas que não recitam o Nam-myoho Renge Kyo. Ele é
principalmente criado para quem recita o Namyoho Renge Kyo. E parece até que a manifestação de quem recita o grande título da lei de causa e efeito, e quem já está dentro desse grande veículo para a iluminação, o efeito é mais rápido, se manifesta mais rapidamente na vida das pessoas. Portanto, para se falar dos ensinamentos de Nichiren Daishonin, primeiramente temos que falar sobre a Nichiren Shoshu. Não é possível falarmos desse ensinamento sem darmos a origem das suas organizações, a origem da sua instituição, a origem dos ensinos, aonde está guardado o Daigo Honzon das 3 grandes leis secretas, como iremos propagar a propagação irrestrita da lei, como será a concessão de Gohonzon no futuro, no presente, já está de alguma forma, né, desorganizada, vamos dizer assim, porque Gohonzon não pode ser xerocado. Gohonzon não pode ser distribuído por qualquer pessoa. Imagina, meus amigos, minhas amigas, se eu crio agora uma instituição, vocês estão acabando de me conhecer, né? Eu crio agora uma instituição e começo também a conceder Gohonzon. Ou quem sabe alguns outros líderes máximos de outras instituições façam o mesmo. Essa não é a forma correta deixada por Nichiren Daishonin. E isso está registrado em documentos escritos de próprio punho pelo próprio Nichiren Daishonin, que deixou ao seu discípulo Nico Shonin, e assim a todos foi transmitido um a um através do templo principal Taisekiji, que antigamente fez um acordo com a Soka Gakkai Internacional. Portanto, para se falar dos ensinamentos de Nichiren Daishonin, primeiramente devemos considerar a organização Nichiren Shoshu. E eu espero que, em relação ao karma coletivo, possamos, o mais breve, contribuirmos para a manifestação não de pandemias, não de doenças como está acontecendo agora. Inclusive, orações de seitas heréticas, em vez de matar as doenças, de destruir as doenças, pioram, faz a doença ficar pior ainda. Seja no momento presente, seja no momento futuro. Não vamos cessar as doenças dessa forma. Precisamos colocar em seus devidos lugares as funções de cada instituição. E por isso eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, para que de alguma forma eu possa contribuir através da minha própria fala, através dos meus pensamentos e das minhas ações, para que o Conceirufo verdadeiramente ocorra. Verdadeiramente ocorra. Não podemos fingir que estamos fazendo Conceirufo. Não existe Conceirufo com confusão, com discórdias e com mentiras. O universo é perfeito. Todas as coisas têm a sua função correta no universo. Então, por isso, o karma coletivo de uma instituição que tenta a todo custo destruir um ensinamento, destruir um objeto de mais de 1000 anos deixado por Nichiren Daishonin, não é certamente uma causa coletiva do bem. Certamente é uma causa negativa que trará sofrimento a todas essas pessoas que, direta ou indiretamente, está contribuindo para que isto ocorra. Eu sou Ana Cristina, da Associação Sakyamuni Gautama Internacional. Obrigada a todos e nos veremos então em um próximo vídeo.